de adoração ao Senhor, igreja. Aleluia, Pai. Isso. Queria chamar o irmão Jorge para vir aqui à frente comigo. Aleluia, Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Cada propósito, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. Que haja resposta a cada vida, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E agradecemos também mais amado Amém e amém. Amém, Pai. Vamos aplaudir ao nosso Rei, que Ele é digno de receber o nosso aplauso. Aleluia. Que o Senhor possa responder a cada propósito neste ano de 2022, para que a nossa fé cresça e nós saímos daqui cheios da sua fé, cheios da sua graça. Amém. Pode sentar por uns instantes e abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5 ao versículo 6. Provérbios 3, do versículo 5 ao versículo 6. Aleluia. As crianças podem ir para a salinha. E as crianças maiores podem abrir as suas Bíblias no livro do Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 6. Quem já abriu? Amém? Glória a Deus. Então, epa, já está ali tudo. Isto está muito tecnológico. Verdade? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Nesta versão que está ali, volta lá atrás. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, nesta manhã eu quero que você saia daqui com a convicção de que o próprio Deus mostrará o caminho que nós devemos andar. Para quem está ciente disso ou para quem tem fé nisso, vocês estão com muita motivação. Quero que você saia daqui nesta manhã crendo que Deus endireitará as minhas veredas. Diga comigo, Deus endireitará as minhas veredas. Estamos a viver tempos, meus irmãos, de que todos querem tudo, sem de tudo saberem como alcançar. Tudo é válido para ir de um ponto A ao ponto B. Tudo é válido. Facas e navalhadas. Da forma que eu bem quero. Todos querem expressar as suas opiniões, mas se perdem nas mesmas opiniões que têm. Queremos resolver o aquecimento global, parando rapidamente com a poluição, mas esquecemos que sem poluição você hoje não estaria aqui. Não estou a dizer que é bem, de maneira nenhuma. Mas estou a dizer que todos temos ideias sem ter entendimento das consequências das ideias que muitas das vezes nós temos.
Podemos acabar com o aquecimento global. Mas você pode então parar de usar o seu carro, pode parar de ir à bomba da gasolina todos os dias de manhã, pode parar de usar até uma simples escova de dentes, carregada de plástico. E você pode radicalmente parar com o aquecimento global. Queremos resolver o Covid de uma vez por todas, mas esquecemos que o contacto humano é necessário para a sobrevivência. Sem o contacto humano, o mundo parece que parte num sentido contrário. Eu estava a conversar, eu fui fazer alguns exames e estava a conversar com a senhora que faz os exames e ela diz que as pessoas estão doidas, estão loucas. Só porque não lhe fazem um teste de Covid. Diz que há dias um deles entrou dentro do local dos testes e eles disseram, aqui tem que ser com marcação. E porque não teve marcação, ele não teve mais nada, deu uma estalada na mulher que estava na recepção. E foi-se embora. Outra ia de férias e chegou lá e disse assim, quero fazer um teste hoje de manhã que eu vou viajar à tarde. E ela disse, só com marcação. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir de férias. Minha senhora, tinha-se feito mais cedo. Todos queremos fazer as nossas vontades, esquecendo as consequências que podemos ter. Queremos chegar a um caminho, mas com as nossas ideias, evitando as dores, evitando sofrimentos. Queremos o caminho à nossa maneira. Era tão bom que nós pudéssemos escrever o nosso próprio caminho. Era tão bom que fosse tudo à nossa maneira. Era tão bom que fosse tudo como eu quero e como eu bem entendo. Tudo seria fácil. Água, sol. Eu estaria hoje, talvez, a pregar para vocês, mas numa praia, sentados na areia. E lá no fundo, o Pedro e a Diana a preparar uma sardinhada. Para que nós no final pudéssemos comer juntos. Não era tão bom? E no final, todos em biquíni, mandaram mergulho. Era tão maravilhoso se fosse assim. Se fosse à nossa maneira. Que quando chegamos a perto de alguém, dissemos, olha, Jesus salva. E as pessoas dizerem assim, eu quero esse Jesus. Era tão bom que fosse à nossa maneira. Mas irmãos, para o cristão, Deus é quem mostra o caminho. Crês nisso? Diga comigo, Deus é quem mostra o meu caminho. E 99,9% das vezes os seus caminhos não são os nossos. Logo, se os seus caminhos não são os nossos métodos não são os seus métodos. As nossas formas não são as nossas formas e as suas ideias não são as nossas ideias. Porque os seus caminhos não são como os nossos caminhos. Mas aquilo que entendemos por equação certa ou resultado certo, na equação de Deus está errado. Aquilo que nós pensamos muitas das vezes que é certo para o mundo, não é essa forma que Deus pretendia fazer. O único desejo que se alinha entre o cristão e Deus é que o cristão procura andar no caminho de Deus e Deus quer mostrar o seu caminho. Crê nisso? Deus quer mostrar o seu caminho. Diga comigo, Deus quer mostrar o seu caminho. E Ele mostrou na sua palavra. Ele usa a sua palavra para dizer para ti e para mim hoje que os seus caminhos estão certos. De que independente das dificuldades que eu possa viver, os meus caminhos me vão levar a algum lugar. Como foi com Noé. Deus mostra o caminho para construir a arca. Amém? Ele mostra como fazer. Ele diz, olha, vais fazer assim, assim, nas medidas assim, assim. Deus mostra o caminho da salvação para a humanidade. Ele disse, olha, vais pregar à humanidade que vai haver um dilúvio. Ele mostrou o caminho. Da mesma forma que Ele mostrou o caminho a Abraão, onde Ele disse, olha, sai da terra onde tu estás, no meio da tua parentela, vai a um lugar que eu vou te mostrar. Quem mostrou o caminho a Abraão? Quem mostrou o caminho a Abraão? Acorde nesta manhã, que eu quero que toda a gente hoje saia daqui com a cena na mente. Pá. Eu sei que sou um bocadinho atravessado às vezes. Mas nesta travessura toda, Deus está no controle.
Da mesma maneira que Deus mostrou a Moisés o caminho para libertar um povo. E nesta manhã Deus quer mostrar a nós como nos libertar também. Levando a uma terra que mana leite e mel. Há uma terra que mana leite e mel para o Emídio. Para ele engordar um bocado. E parar de ser musculado assim dessa forma. Quem nunca viu o Emídio na praia? Eu já vi e tenho vergonha do meu músculo. Tipo, parece que faz ginásio os dias todos. Da mesma maneira que Deus mostrou a Salomão como ser um rei sábio, Deus está aqui para te dar essa sabedoria. Deus é aquele que mostra o caminho. Qual é o Deus que tem mostrado o caminho para ti? Que Deus tem sido esse? O Deus dos céus, o Deus dos cristãos ou o Deus do dinheiro? Porque muitas das vezes o nosso caminho é impulsionado pelo dinheiro. Eu vou fazer isto porque eu quero ficar rico. Todos nós aqui queremos ficar ricos, monetariamente. Mas todos nós aqui, na verdade, já somos ricos. E o que é que tens feito para seguir este caminho? Como é que tem sido o teu trajeto do ponto A ao ponto B? O Sérgio, cada vez que pega no autocarro, ou no bus, ou no ônibus, ou no busão, ou na perua, ele tem uma perua. Irmãos, para os portugueses, perua não é mulher de mau caminho, não. Para os brasileiros, perua é uma carrinha que leva o povo todo como se fosse uma sardinhada lá, toda empaquetada. E leva leva do ponto A ao ponto B. E quando o Sérgio pega no busão, ele pega as pessoas num lugar para levar a um lugar, certo? Como é que tem sido o nosso caminho? Não podemos esquecer que Deus tem um caminho comum para todos nós. Esse caminho chama-se a eternidade e a salvação. E como tem sido o nosso caminho para a salvação? Talvez nos desviamos porque não vimos aquela luzinha ao fundo do túnel. Não entendemos porque estamos a caminhar, mas não estamos a ver a luz ao fim do túnel. Talvez nos desviamos porque estamos a sofrer a meio do caminho e pensamos que este não é o caminho porque é um caminho que me faz sofrer. Mas se Deus disse que no mundo teremos aflições, porque continuamos a pensar que com Jesus tudo é bom. Não. Com Jesus nós sabemos para onde vamos. Independentemente de se tem pedras pelo caminho. E as pedras na vida do cristão, na verdade, não são para magoar a nossa vida. São para nós passarmos por cima. São para nós usarmos para construir muros. Somos para nós ficarmos melhores. São para que nós nos tornemos melhores. Amém? Mas para ver o caminho de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, uma confiança cega daquilo que está a acontecer. Confiança cega daquilo que está a acontecer, meu irmão. Caleb. Vem aqui, Caleb. Vai ali para o meio, Caleb. Vai mais lá para trás. Fica aí, tira os óculos. Estás-me a ver? Fecha os olhos. Dá um passo em frente. Dá outro. Dá um passozinho à tua direita devagar. Não faz mal. Dá um à frente. Dá um à esquerda. Dá um à frente. Dá outro à frente. Dá outra à frente. Dá dois. Sim. Tiveste medo de bater em alguma coisa? Paz, Senhora. Confiança cega. Ouvir e confiar. Até pisou ali na veste. Até tocou ali no irmão. Mas no momento da dificuldade, a voz lhe disse, dá um passo à esquerda. E ele pôde seguir em frente.
Chegou aqui, talvez ele, quando eu disse dá 2, ele disse assim, para a frente. Estavas com medo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz, confie no Senhor de todo. É difícil confiar quando sabemos que o nosso futuro está em jogo. É difícil confiar quando talvez a nossa vida está em jogo, ou a vida de um ente querido. Depende dela. É difícil confiar. Nós temos uma amiga que atualmente o marido está em estado grave. Pedimos à igreja para orar e estamos a orar por isso. É difícil confiar quando a situação e o mundo diz o contrário. Acreditamos no poder de Deus? Sim. Mas a nossa atitude tem que ser sempre como a do... Se não houver fruto na vida, as vacas não deem leite. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. É difícil confiar quando o nosso futuro está em jogo. Mas a resposta de Deus para nós é, Provérbios 28, 26, quem confia no próprio entendimento é tolo. Quando nós queremos andar no nosso próprio entendimento, na verdade nós somos tolos, porque nós não sabemos do que está pela frente. E lá à frente nós confiamos e vimos quem em Deus era. Salmos capítulo 9, versículo 10, quem conhece o teu nome, confia em ti, Senhor. Então a confiança vem naqueles que conhecem quem Deus é. E mais uma vez eu digo que conhecer a Deus é travar conhecimento com Ele, é andar com Ele, é falar com Ele, é viver com Ele. Só assim nós podemos conhecer. Eu não posso andar com a minha esposa e dizer que eu a conheço se nós morarmos em casas separadas. É ou não é? Então, meu irmão, Provérbios capítulo 14, versículo 25 ainda diz assim, a testemunha confiável, a testemunha que confia, a testemunha confiável, salva vidas. O crente que confia, salva vidas. Você é um agente de salvador de vidas. Crê nisso. Diga, eu sou agente para salvar vidas. E isto aqui não é uma série dos Estados Unidos, não. Daquelas da praia, que eles vestem-se todos musculados. Não é o Baywatch. Seja barrigudo, não seja barrigudo. Você foi chamado para salvar vidas. Para nadar nesse mundo e trazer da perdição. Outro, segundo lugar, a confiança no que prometeu, mesmo que o mundo seja contrário, vai-nos saber andar no seu caminho. Vai-nos saber ver o seu caminho. Confiança no que Ele prometeu, mesmo que o mundo diga o contrário. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. O que é que Ele nos deu? São elas que permitem a você participar na natureza divina. Quem quer participar na natureza divina? Então é para ti. E escapar da corrupção do mundo. Como é que podemos escapar da corrupção do mundo? Confiando nessas grandiosas promessas, causadas pelos desejos humanos. O mundo tem uma outra compreensão, meus irmãos. O mundo tem um outro raciocínio, pois procura os seus próprios interesses. O mundo procura os interesses que fazem com que ele continue a circular. Mas o reino de Deus não procura os seus próprios interesses. Provérbios capítulo 3, nós lemos que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz que não depende do seu próprio entendimento. O mundo não pensa igual. Não se siga pelo pensamento do mundo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os projetos de Deus muitas das vezes não são os nossos projetos. A maneira como nós temos para ver as coisas não são da mesma maneira que nós deveríamos ver. Por vezes nós somos levados a questionar o agir de Deus. Os caminhos que Ele nos leva, por Ele nos quer levar. Meus irmãos, e quando li esta passagem, eu
fiquei em silêncio durante alguns minutos porque achei aquilo, eu só ia para ler uma pequena passagem, mas não consegui. Tive que ler a passagem toda. O nosso questionamento, às vezes, Deus, o porquê isto? Deus, como é que acontece aquilo? Deus, porquê é que tu não abres uma porta? Deus, porquê é que comigo as coisas são sempre mais difíceis? Deus, porquê é que falta energia nisto? Deus, porquê é que as pessoas não olham como eu olho? E quando eu estava a meditar acerca disto, surgiu uma palavra de Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 14, que me deixou calado e que me veio à minha pergunta foi: quem sou eu para questionar seja lá o que for? Eu vou-vos ler. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro. Pois lhes farei algumas perguntas e você me responderá. Onde é que tu estavas quando lancei os alicerces do mundo? Diga-me já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha do medir? Vamos, você deve saber. O que é que sustenta os alicerces a quem lançou a sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre ele brotou, quando eu vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda. Pois o contive atrás das portas com trancas para delimitar os seus litorais. E disse: daqui não pode passar, aqui as suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra, para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como o barro sob um anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para colocar questões? Estavas lá tu quando tudo foi criado? Estavas lá tu quando os planos foram formados? Estavas lá tu quando Jesus se entregou na cruz? Quem somos nós para questionar alguma coisa? Quem somos nós para pôr em causa e pedir alguma coisa a Deus? Quem somos nós para julgarmos a resposta de Deus? E quando olhamos para Jó, que ficou só, que perdeu tudo, a sua fidelidade e a sua perseverança e confiança no Mestre permitiu que no final tudo fosse bem. E se não deu certo, se ainda não deu certo, é porque não está no final. E que se o final for na eternidade, então que assim seja. Porque o final é a eternidade. Quem somos nós com os nossos porquês? Não nos cabe os nossos porquês. A nós nos resta caminhar e confiar. Porque é Ele quem nos mostra os nossos caminhos. Provérbios capítulo 4, versículo 12. Quando andar por Ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Vou repetir. Enquanto andar por Ele. Por quem? Por Deus. Nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Então, Ele vai mostrar os seus caminhos quando também entregamos a Deus o nosso agir, as nossas atitudes,
Provérbios capítulo 5, versículo 6 ainda. Diz, busque a vontade dele em tudo que fizer. Em quê? Tudo. Não só naquela parte. Eu vou confiar em Deus só naquela necessidade. Ele fala só em algumas coisas? Não. Ele fala em tudo. E está Deus realmente envolvido em tudo o que fazemos? Pergunte-se para si mesmo. Coloque esta pergunta nesta manhã. Deus está envolvido em tudo o que eu faço? E o que fazemos? Pensamos em que se Deus se agradará do que eu estou a fazer? Ou está Deus contente no que eu digo e no que eu faço? Pergunte-se para si. Se por algum momento tem dúvidas, alguma coisa já está errada. E isto é para mim também, não é só para vocês. Isto é para mim. Que esta palavra primeiro vem ao meu coração. Falamos nas belas histórias da Bíblia. E como Deus faz milagres. Gostamos de falar de como Deus faz milagres. Certo? Gostamos de falar dos milagres de Deus. Das maravilhas de Deus. De como se abriu o Mar Vermelho. De como Deus curou. De como Deus fez maravilhas. Como o Espírito Santo. Do Espírito Santo veio a nascença do Messias. É tão bom falar das maravilhas de Deus, já não é? E quando testemunhamos alguns milagres e chegamos e partilhamos esses milagres e vimos que Deus curou a vida de alguém, que Deus transformou a vida de alguém, e como foi milagroso poder ver isso. Mas o milagre, meus irmãos, o milagre vem como resultado do cumprir e o agir à vontade de Deus. Queremos ver milagres? Vivamos a vontade de Deus. Diz que a resposta, que a oração do justo, quê? Isto é uma mensagem não só para todos, também para o grupo de oração. As orações dos justos. Todos nós devemos procurar viver em justiça, em verdade, para que as nossas orações sejam atendidas. Nem sempre é fácil. É difícil. É muito difícil. Mas o milagre, ele vem como resultado de eu ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que me mandou. Foi o que levou Moisés à terra prometida. Vai que vai libertar esse meu povo. Mas, Senhor, eu sou complicado, eu não sei falar. Não te preocupes, eu vou contigo. Deus, estamos aqui diante do mar, o que é que eu vou fazer? Diz ao povo de Israel que eu marche. Que marche. Ele tinha duas escolhas. Ele tinha a escolha de dizer assim: man, estás-te a passar, Deus. Não estás a ver que o mar está à minha frente. Ou tinha a escolha de dizer: bem, Deus mandou que avançássemos, que o mar vai se abrir. É louco. É impossível. É doido. Mas foi cumprir com aquilo que Deus falou. E o mar abriu-se. E o mar se abriu porque acharam como resposta à palavra: diz a Israel que marche. A terra prometida chegou porque responderam ao: sai da tua terra, da tua parentela e vai a uma terra que eu te mostrarei. Foi isso que permitiu eles chegarem à terra. O sustento veio sobre Israel porque José decidiu responder aos loucos sonhos que tinham. Quando ele disse: durante 7 anos vamos fazer estoque. Estás-te a passar. Nós somos prósperos. O Egito é próspero. Estamos a viver bem. Como se estivéssemos no Luxemburgo. Estás-te a passar. Tu já viste a procura que tem de casas. Porque no primeiro momento que houver uma crise, esse é o primeiro ramo que para logo.
que as pessoas não têm dinheiro para uma coisa e também não têm dinheiro para andar a comprar carros. Eu sei porque eu vivi isso. E o tipo começou a olhar para mim e disse assim: então, mas você está a dizer que Luxemburgo vai passar por uma crise? Eu disse: quem sabe? Um dia destes. Não acredito que vá subir sempre. Algum dia isto vai ter que parar. E ele chamou-me louco e disse-me que eu era... Você é vidente? Eu disse: não, tenho os dentes todos. Você é vidente? E eu assim... algum dia isso vai dar um piripaque. E cuidado, para que não seja tão próximo e tão surpreendente. Estávamos a falar ontem que mesmo aqueles que moram em França já não têm condições para pagar aquilo, uma renda de uma casa ou comprar uma casa, de tal forma que os preços estão a subir. Se afaste. Então o sustento veio ao povo porque José decidiu ouvir os sonhos que tinham, que eram sonhos de Deus. O coxo viu o milagre porque ouviu a palavra levanta-te e anda, e então ele levantou-se e andou. Então o milagre é resultado da resposta que nós damos. Como é que tem sido a tua resposta? E por fim, para andarmos no caminho de Deus, para que Ele mostre o nosso caminho, nós temos que buscar o conselho no lugar certo. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 6, tudo isto está na mesma passagem que nós lemos logo no início. Diz: e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Quem mostrará? Qual caminho? O dele. Hoje, quando precisamos de ir a algum lugar, já sabemos que temos que usar um GPS. No caso do Caleb, o Waze. O Waze é o melhor amigo dele. Nunca vai pelo mesmo lugar, mas vai sempre aquilo que o Waze diz, é ou não é? Se tu lhe pedires para vir à minha casa sem o Waze, ele vai parar a Amsterdão. Nós temos passado... Mas é verdade o que eu estou a dizer. Ele sem o Waze é a mesma coisa que estar sem a Thaís. Não sabe o que é que há de fazer da vida. Também é verdade. Nos tempos passados, meus irmãos, nós parávamos alguém na rua para pedir direções. Era ou não era? Não havia GPS. Abrimos o vidro. Oh, se faz favor. Na versão brasileira, Mário Roberto. Oh, por favor. A versão Zoe também, que a Zoe tem uma filha que fala brasileiro. Ainda não entendi porquê, os pais são portugueses, ela está numa escola francesa e quando fala para a gente fala: quero suco, posso? Sei não. Papai, vem jogar comigo. Vou, estou chegando. Vai. Papai do céu tem muitos filhos. Em português? Se vocês soubessem que a gente se ria à custa disso. E o que era engraçado é que por vezes nós achávamos as pessoas nas ruas, se fosse alguém jovem, nós dizíamos: olha, se faz favor, leva-nos até onde é que é a casa do Zé? E ele dizia: oh, vira ali e tal, vai sempre em frente. Quando apanhávamos assim aqueles velhotes que estão o dia todo sem falar e que apanharam alguém na rua, a gente dizia: olha, como é que eu chego à casa do Zé? Oh, Zé, o irmão do Francisco. Sim. Oh, ainda ontem lá estive, meu querido menino. Sim, como é que eu lá chego? Oh, olha, ele nem tem estado lá em casa esses dias. Eu acho que ele até passou no outro dia lá no mercado do centro. Mas olha, você faz o seguinte, você dá a volta atrás. Não, você segue em frente, tem uma rua à esquerda, mas essa você não vira.
E aquilo ia. E a gente assim, já com os olhos trocados, a dizer: Senhor, avance. E no final, depois de 30 minutos da pessoa ter explicado a vida dela toda e ter contado a vida dela toda, a gente tinha que parar lá mais à frente para pedir a outra pessoa, porque já não apanhámos mais nada. Só aconteceu com vocês? Acho que aconteceu com todos nós, não é? E isso ainda acontece quando o Waze não tem sinal. Mas existe um Waze divino. Existe um GPS dos céus. E ele está aí na sua mão. Pega aí no seu GPS. Levanta aí o seu GPS. E no seu telefone também tem GPS. Aqueles que já não usam papel, que só usam digital, também está lá. Então procure o caminho por esse GPS, pela palavra. Segundo a Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por quem? É útil para ensinar o que é verdadeiro e nos faz fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos. Ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Quem quer andar no caminho de Deus tem que usar o quê? A palavra. Não vale a pena dizer que sou cristão se eu não leio a palavra, se eu não a conheço, se eu não ando com ela. Essa foi uma das causas de muita promessa ser cumprida, porque a gente conhecia a palavra. Segundo, ter na palavra o caminho e não a ler é estar perdido no caminho ou parado, ou sem rumo. Se nós não lemos a palavra, nós na verdade estamos perdidos. Estamos parados. Como diz 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderam a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. A palavra nos leva a ir mais além. Não é para estar parado. Não é para dizer assim: Deus disse que eu só tinha que louvá-lo. Então eu só louvo. Meus irmãos, ter um GPS divino e não usar para seguir este caminho é andar perdido neste mesmo caminho. Deus deu-te um caminho e tu estás perdido ali. Tens um GPS na mão e não o usas. E não sabes para onde é que vais. João 12, 48. Mas todos os que me rejeitam e desprezam a minha mensagem são julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Temos uma mensagem, a desprezamos e na verdade estamos perdidos. Temos um GPS, não usamos, estamos perdidos. Como é que eu posso conhecer os caminhos de Deus se eu não uso esta palavra? Estou perdido. Por fim, para aquele que segue o GPS dos céus, o seu caminho é claro. Não há dúvidas. Sabe de onde vem e sabe para onde vai. E você, sabe de onde vem? Sabe para onde vai? Amém. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em opção para salvar todos os que creem. Primeiro judeus, gentios. As boas obras revelam como Deus nos declara justos diante dela. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. E como dizem as Escrituras, eu sei que aquela sabe o que é que vem a seguir. O justo. Eu sei que tu sabes que tu usas muito esta passagem.
esqueceste que é Romanos 1. Então, nós só sabemos que o justo viverá pela fé, como dizem as Escrituras, se nós a ouvirmos. Certo? Se nós andarmos nela. Certo? Então, onde é que tu tens procurado conselho? Quem é que nós temos seguido? E em quem confiamos em nós? Eu termino pelo Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer. Tudo. E Ele mostrará o caminho. É Ele quem mostra o caminho. Não é no nosso entendimento, não é na nossa maneira. A nós basta-nos confiar. Resta-nos confiar. E mesmo que não seja a nossa maneira, permanecemos a confiar porque é a nossa confiança na Sua palavra que vai abrir que os mares se abram. Deus faz as suas promessas. Olhem bem o exemplo de Moisés. Deus prometeu tirar o povo da escravidão. Deus deixou de cumprir? Morreram muitos a meio do caminho. Nenhuma da primeira geração entrou. Mas Ele cumpriu a sua promessa. Levou aquele povo a uma terra prometida. Podiam ter entrado? Podiam. Foi a falta de confiança que fez com que eles não entraram na terra prometida. Deus cumpriu a sua palavra que os tirou da escravidão. E até mesmo a Moisés deixou lá do alto a olhar para a terra prometida. Por causa de se enervar. E às vezes tem pastor que se enerva também. Mas cuidado para a gente não querer dar porrada na pedra. Cuidado para que a gente não queira sair à nossa maneira. Às vezes tem vontade de dar umas pauladas na pedra. A gente sabe que Deus age. A gente sabe que Deus faz. A gente sabe que este é o caminho. Mas a gente às vezes está tão chateado que queremos dar pegar no varão e dar umas castadas na pedra. E gritar com ela. Dizer, meu! Bastava apenas falar. Nós é que somos obstinados como pessoas. Estamos a ver os milagres de Deus à nossa volta. Estamos a ver as coisas de Deus acontecerem. E estamos como os apóstolos dentro do barco. Viram tanta coisa. E depois quando estão no barco, o barco começa a vacilar, começam a naufragar e dizem, então, Deus, não te importa que a gente morra aqui? Jesus chateado, acalma os ventos, a tempestade e diz assim, meu, vocês são homens de pouca fé mesmo. Quanto tempo eu tenho que andar a repetir a mesma coisa? Amém. É Ele que mostra o caminho, não é mais ninguém. Vamos colocar-nos de pé. Pai, nesta manhã eu quero, diante da Tua presença em oração, Senhor, junto com a Tua igreja, junto com este Teu povo, clamar que a Tua misericórdia nos alcance. Clamar, Senhor, para que o Teu amor esteja connosco. Clamar, Senhor, para que nos perdoes dos nossos pecados. Clamar, Senhor, para que o Teu sangue precioso venha limpar os corações de todos que estão aqui, incluindo o meu, Pai. Senhor, me apresento diante do Teu altar, Senhor, em oração. Meu Deus, buscando a Tua face, buscando a Tua direção, buscando as respostas, e não nos deixes confundir com as vozes deste mundo. Não nos deixes ficar confusos, Pai, com as incertezas. Não nos deixes colocar perguntas e porquês desnecessários. Ajuda-nos a entender e a ouvir o Teu caminho. Ajuda-nos a compreendê-lo. Ajuda-nos a segui-lo, Senhor.
Oh Deus, leva que os nossos pensamentos estejam mais próximos dos teus. Oh magnífico Deus, escuta a nossa oração, Pai. Sei que não somos dignos de pedir nada, Pai, mas nesta manhã levamos a nossa voz ao Teu trono e clamamos, ó Deus, para que os Teus caminhos se revelem na vida de cada filho, Pai, inclusive no meu, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha transformar os nossos corações, venha tirar de nós o que não é Teu, venha limpar a nossa alma, venha limpar os nossos corações, venha nos trazer a certeza da salvação e da fé, Pai. Senhor, vem nesta manhã, Senhor, invadir este lugar e as nossas casas, Pai. Trazendo, Senhor, a confiança de que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre serás. Alcança as casas do Teu povo, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres compromissados, que não têm medo, Senhor. Levanta homens e mulheres que têm fé, que procuram não os seus próprios interesses, mas o interesse do crescimento da Tua obra, Pai. Senhor, vem, Senhor, moldar, Senhor, a Tua igreja antes que venhas, Pai. Vem, Senhor, colocar as vidas, ajudar-nos a colocar as nossas vidas no lugar, Pai. Para que Tu possas, Senhor, recolher uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Vem nesta manhã, Senhor. Senhor, e aquilo que Tu tens reservado para nós neste ano, Senhor, seja estarmos mais próximos de Ti. Não deixes de tomar as decisões erradas. Não nos deixes seguir caminhos errados. Senhor, conduz-nos à Tua vontade e à Tua verdade, Senhor. Conduz-nos a seguir a Tua vontade e a Tua verdade, Senhor. Oh, Pai, tem compaixão. Senhor, o mundo tem passado por momentos difíceis, Senhor, com esta pandemia. Mas eu clamo, Pai, para que sobre a Tua igreja esteja a Tua mão protetora. Sobre as nossas famílias o Teu cuidado. Senhor, asperes mais uma vez, Senhor, o sangue do Cordeiro nas nossas casas. Em algumas casas esse sangue já se apagou. Renova a nossa fachada. Faz aparecer o Teu sangue nas ombreiras das portas. Esse sangue que limpa, que cura. Nesta manhã queremos ainda, Pai, elevar a nossa voz como igreja, pela vida do Bert, Senhor. O nosso coração pede por um milagre, Pai. O nosso coração pede para que ele saia de coma, Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, e assim como já orei, Pai, clamando, Senhor, para que a sua saída de coma seja, Senhor, para a salvação de toda a sua casa, Pai. Não queremos um milagre só por um milagre, só porque a nossa carne quer vê-lo vivo, Senhor. Mas queremos um milagre para que haja, Senhor, salvação na sua casa, Pai. Que haja quebrantamento, o voltar aos caminhos do Senhor para aquelas famílias, Pai. Não queremos um milagre só por mais um, Senhor. Oh, Senhor, clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. E para que haja testemunho de que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que Tu dás a ordem e o homem se cala. E, Senhor, se a ordem não vier, ajuda-nos a ter corações sensíveis para ouvir os Teus propósitos em tudo isto. Que a nossa oração seja a oração do Pai, de Jesus. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Clamamos nesta noite, nesta manhã também, Pai, por todos aqueles, Senhor, que ainda vão ofertar na Tua casa.
Senhor, é uma área que muitas das vezes, Pai, e abra o meu coração em oração perante toda a igreja, Pai. É uma área, Senhor, onde muitas das vezes muitos têm dificuldade em entender, mas nada há para entender. Se eu tiver na minha casa os meus filhos, eu vou-lhes dar tudo de melhor e não vou contar, Senhor, com aquilo que eu possa trazer para colocar no frigorífico, Senhor. Meu Deus, trabalhamos para que haja mantimento na nossa casa. E como cristãos, para que haja mantimento na tua casa. No Deus que servimos. No Deus que criou todas as coisas. Que nos permite ter trabalho. Que nos permite acordar pela manhã. Que nos permite ter experiências maravilhosas. Para nós não é difícil, Senhor. Perdoa se alguns momentos é difícil para alguns, Senhor, trazerem os seus dízimos, as suas ofertas. Faz-los prosperar. Faz, Senhor, ó Deus, com que as suas finanças se transbordem. Não para que eles se sintam bem, mas para que lhe mostres, Pai, que isso é o mínimo, que isso é o pouco, que isso não vale nada, que logo ganhamos e logo perdemos. Mas, meu Pai, que a nossa atitude de ofertarmos e darmos a Ti também seja uma atitude de louvor. E por isso adoramos com alegria, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te adoramos e oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao sair nesta manhã, você vai deixar também uma oferta de gratidão. As suas ofertas não são para mim, para quem não me conhece. Eu não ganho da igreja. É para que este lugar seja as melhores condições. É para que nós possamos abençoar a vida de outros. Missionários. Pessoas. E quando você contribui, nós estamos a abençoar a vida de outros, sim. Vocês estão a permitir que esta porta esteja aberta. Que o Evangelho seja pregado. Amém? Então, seja um contribuidor, seja um abençoador desta obra. Amém? Vamos ainda agradecer a Deus. Penso que não esqueci de nada. As nossas atividades estão no continuar, no decorrer. Terça-feira, quarta-feira oração, quinta-feira temos também uma palavra sempre assim nas redes sociais, sexta-feira culto online também, na página do Pastor Pedro Rezende ou CCMI. Numa das duas páginas vocês sempre podem seguir. E domingo cá estamos nós pela manhã. Eu queria pedir... queria só relembrar uma coisa, é assim, como os irmãos sabem, a nível de regras de passe sanitário e essas coisas todas, as coisas estão muito mais difíceis atualmente a esse nível e nós não queremos proibir ninguém de entrar e de vir à igreja, porque esta casa é livre, mas é importante que nós tenhamos o passe sanitário. É obrigatório, atualmente, no Luxemburgo, penso eu, se eu não me engano. Por exemplo, o Pedro, para ir trabalhar para o aeroporto, teve que o fazer. Eu já o apanhei, já é a segunda vez que apanho. Não me nasceu nenhum corno na testa, nem nenhuma cauda. Não se preocupem. Não, porque às vezes o pessoal demoniza uma série de coisas sem ter necessidade de demonizar. Pare de ver YouTubes, porque se calhar o seu mal se calhar é ver YouTube demais. Isso é o que anda se calhar a estragar às vezes o trabalho de muita gente. E quando eu estou a dizer isso porquê? É importante nós termos ou o passe sanitário, se não tiver o passe sanitário tem que fazer um teste que esteja negativo, não é? E tem que apresentá-lo. Então é importante que você o faça. Nós mantemos ainda toda a gente com máscara, é só por uma questão de segurança. E se eu digo isso porquê? Porque estão a fazer controles. Se entrarem pela porta da igreja, é a igreja que vai pagar, porque podemos ser multados, você vai levar a multa. Ainda ontem nós tivemos o conhecimento de alguém que estava a trabalhar num restaurante sem as condições que deviam ter sido tomadas e ela só levou 400 € de multa.
Se o irmão quer levar uma dessas, fica à vontade. Ninguém é obrigado, mas depois as consequências é a igreja que sofre nesse sentido, e nós não queremos que também ter que depois ir pedir aos irmãos: irmãos, temos uma multa de não sei quantos mil euros para pagar, porque no caso de sermos uma instituição, eles vão chegar aqui e vão dizer assim: quantos são vocês? O que é que vocês estão aqui todos a fazer juntos? Vamos cá ver se vocês têm testes. Eu não vou andar atrás de vocês, porque esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é pregar o Evangelho, e você, mesmo que morra da vacina, não faz mal nenhum, vai para a glória. O objetivo é irmos todos para a glória mesmo, não é? Mais cedo ou mais tarde vamos todos. Se não morrer da vacina, não é? Não é verdade, Marília? Pronto, então o objetivo é irmos todos para a glória. Nós, é verdade que nós pensamos que vamos estar aqui eternamente e que vamos viver aqui toda a vida e que toda a gente vai morrer menos nós. Eu nunca mais me esqueço uma coisa que eu li no cemitério lá na Gafanha da Nazaré. A vida é umas férias que a morte nos dá. É boa pessoa. Eu sabia que era boa pessoa. E quando vi entrar ali para aquela porta, eu vi que havia uma glória diferente. Meus irmãos, vocês, isto só para terminar assim num ponto alegre, para vocês não irem todos a chorar, a Gafanha da Nazaré é tão importante que até o Bin Laden está enterrado lá. Porquê é que eu vos estou a dizer isso? Porquê é que eu estou a dizer isso? Agora, quando fomos no Natal de férias, eu sei, já estou a terminar. Quando fomos no Natal de férias, o Lucas, fomos até à pizzaria a pé, eu e o Lucas, a conversar e tal, e tem lá uma terra aberta, onde o homenzinho vende placas de túmulos. Então o tipo, na brincadeira, pôs lá a cara do Bin Laden a dizer que morreu esta data e não sei o quê, e está lá no chão. E eu vinha pelo caminho e disse assim: filho, a Gafanha é tão importante que até o Bin Laden está enterrado aqui. E eu disse: mas sérieux? Eu disse: viens, je vais te montrer. E ele chegou lá e tirou uma fotografia e disse assim: je vais montrer a tous mes amis arabes. Amém? Vamos dar a graças a Deus. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. E nesta manhã nós abençoamos o teu povo. Leva debaixo da tua graça, da tua proteção, do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça de dar uma oferta lá no final. Eu queria chamar, antes de sair, assim rapidamente, queria chamar todo o Ministério de Louvor e o Ministério de Média aqui comigo, e o presbítero Sérgio também. Rapidamente. Enquanto o povo vai saindo.